Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer um dos maiores nomes da política pernambucana, um amigo querido de muitos anos, João Paulo, deputado estadual. João Paulo, me conte um segredo. Por que, como você, prefeito do Recife, deixou a administração com altíssimo índice de aprovação? Qual foi o segredo do seu sucesso como prefeito? Olha, João, primeiro a alegria de estar com você nesse maravilhoso programa, né? Eu acho que digo que um segredo para o governo, primeiro é um amor incondicional ao povo, não é? Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão, para mim, é ter uma equipe competente que possa associar a técnica e a política. E um outro aspecto é ter prioridade em investir na cidade como um todo, mas com prioridade para a população mais carente, principalmente as áreas de periferias, de morros, etc. Tanto prova que nós, no governo, fizemos um esforço total para salvar vidas no morro. Foi a nossa primeira prioridade, né? No campo da habitação, a primeira prioridade era áreas de risco de morro, áreas de conflitos de terra e a população de palafitas. Então, nós evitamos, ao longo dos 8 anos de governo, que nós tivéssemos situações como nós vivemos o ano passado, de 50 pessoas, pobres e pretos, que morreram de desabamento dos morros na área de periferia de Recife, né? E você também foi feliz porque sua equipe tinha muitas mulheres, né? Mulher é sempre melhor do que homem, né? Sempre. Normalmente as mulheres têm algumas características que poucos homens têm, que eu considero eu e você, né? Que é o amor, a intuição, a compaixão e muitas vezes a inteligência, a criatividade. Isso faz com que as mulheres e os homens que têm esses sentimentos possam ter um desempenho melhor e com a melhor qualidade. Mas você falou, né, João Paulo, do seu trabalho, né, em outras áreas, mas em Boa Viagem, por exemplo, eu me lembro que você fez uma reforma fundamental no calçadão, né? Que estava completamente deteriorado e agora está precisando, depois desses anos todos, né? A conservação talvez não tenha sido bem feita, mas você mudou radicalmente o calçadão, não foi? É importante, João, eu acho que foi importante você lembrar, porque primeiro a praia de Boa Viagem não tinha vida à noite. Então nós trocamos toda a iluminação, botamos uma iluminação LED e eu fui até acusado de deixar sempre dia em Boa Viagem, por conta da excelente iluminação. Recuperamos todo o calçadão, inauguramos pela primeira vez na história da praia banheiros públicos, não é? Banheiros públicos. Retiramos as palafitas de Brasília Teimosa, dando 1 quilômetro a mais de praia no Recife. Tiramos aquelas fiações penduradas na beira da praia, que era um horror, não é? E criamos o Parque Dona Lindu, não é? Então, o Parque Dona Lindu foi uma obra que veio contemplar a paisagem, quando Alceu Valença dizia que até o mar ia ficar com ciúme de ver tanta beleza ali. Essa obra de Oscar Niemeyer, que é a única no Brasil que tem mais de 60% de área verde. E foi a obra marcante, né? Isso, foi. Quer dizer, você, além de ter feito esse trabalho na área social, na área de obras também deixou a sua marca. Sim, na área de obras para nós foi muito significativo, né? Primeiro com parceria e um trabalho permanente nas áreas dos morros do Recife, preservando acima de tudo a vida, que é a coisa mais sagrada que nós temos. Depois nós tivemos a paralela da Caxangá, não é? Tivemos o alargamento da Benfica, o alargamento da Herculano Bandeira, diversas alças, o Canal do Cavoco, paralela da Caxangá. Isso tudo foram obras que marcaram muito a mobilidade, mas acredito que a Via Mangue, na verdade, e a retirada das combis do transporte clandestino... Isso foi uma aventura, não foi? Foi uma aventura, foi. Junto com Terezinha Nunes, não foi?
Terezinha Nunes ela estava com Jarbas no governo do Estado. Né? É importante registrar que Jarbas foi um grande parceiro quando prefeito e ele governador, né? É isso que nós, inclusive, esperamos do prefeito do Recife e da governadora Raquel Lira. Um entendimento entre eles, que as disputas políticas não comprometam, na verdade, a gestão, não é? Mas com Jarbas, em tese, eu derrotei ele, porque ganhei do candidato Roberto Magalhães, que era o candidato dele. Ganhei na eleição de 2000 e ganhei na reeleição. E, sem sombra de dúvida, isso não foi um impedimento, tanto para ele como para mim, que temos visões republicanas e um compromisso com a gestão, com o povo, de impedir as parcerias que nós fizemos, inclusive com as obras de Mangueira e Mostardinha, que fez todo um trabalho de saneamento, de relocação de moradias, mas, acima de tudo, esse trabalho de saneamento lá em Mangueira e Mostardinha, junto com o trabalho de saúde, de medicação da população, nós estancamos uma praga que tinha na cidade do Recife, que era a filariose. Ô, João Paulo, você lembra daquele triste episódio que você ficou com as costelas quebradas? Que foi aquele? Foi um tiro, foi? Não, muita gente confunde. Aquilo ali era o seguinte: eu era deputado estadual e tinha uma ação de reintegração de posse lá em Sítio Grande, ali na Ibiribeira. E a comunidade me chamou. Quando eu cheguei lá, a polícia estava batendo no pessoal e tal. Uma jovem de 19 anos perdeu uma criança e nós conseguimos, com o ex-vereador João Negromonte, conseguimos vir para o Palácio e negociar uma trégua de 72 horas. Não é? À noite eu fiz uma assembleia com o pessoal e disse: olha, a gente não tem segurança, apesar do acordo que nós fizemos com o ex-governador Joaquim Francisco, de uma trégua de 72 horas. Quando foi no outro dia, em torno de 450 homens militares, né, soldados da PM, com cacetete, bombas de gás lacrimogênio, cavalaria, veio trator para derrubar as casas das pessoas, e eu estava na Assembleia quando o pessoal me chamou e eu consegui juntar 5 deputados lá comigo, né? Que foi o ex-governador Eduardo Campos, que era deputado estadual comigo, Israel Guerra, Romeu da Fonte e Israel Guerra. Nós fomos para lá, todos nós apanhamos muito lá da polícia, não é? Inclusive o ex-governador Eduardo Campos, mas no meu caso, um oficial me derrubou e pisou com o coturno no meu lado direito. Então, quebrou 4 costelas e uma perfurou o pulmão. Mas sempre muita gente acha que foi um tiro, que foi uma coisa assim, mas não, foi um pisão, eu caído, que o oficial da PM pisou nas minhas costelas. E foi também muito marcante, porque Joaquim Francisco, que era o governador, foi lhe visitar, né? Ele foi junto com Romário, porque Romário tinha sido... Nós nos elegemos o primeiro vereador da cidade do Recife, eu pelo PT e ele também. Era um período importante para a Câmara Municipal, estava eu, Bairro Sarinho, Gustavo Krause, né? Geralda Farias, entre outros deputados, Miguel Batista, o falecido Miguel Batista, e Romário estava na liderança do governo, era na presidência da casa, e ele, como era muito amigo de Joaquim Francisco, convidou o Joaquim Francisco a me fazer uma visita. Eles foram lá. Lá eu fiz uma crítica a Joaquim pela forma violenta como a polícia tinha tratado lá, nos tinha tratado lá. Ele disse que ia me mandar um mel de macaparana, que ia me curar, o mel de macaparana. Eu sei que passou mais de 6 meses sem esse mel chegar. Aí eu reclamei de Romário, aí chegou o mel, mas Romário disse que ele tinha comprado no Mercado São José, mas isso foi uma brincadeira que tiraram, né? Mas o que foi importante disso tudo, a meu ver, foi que Joaquim Francisco, depois desse incidente, ele desapropriou aquela área
e as famílias estão lá até hoje com o seu direito à moradia, a ter um teto para se abrigar, etc. Deu sequelas, ainda dói de vez em quando? Não. Na verdade, houve sequela um tempo, mas o cirurgião, né, que me operou recomendou uma fisioterapia. Eu fiz fisioterapia para recuperar a capacidade pulmonar e me aconselhou também a nadar, porque para eu não ficar empenado, né, porque ia atrofiar um pulmão. Então, aí, a partir daí, eu era, como se diz, nadador de maré, eu não nadava tecnicamente. Mas o que teve de bom foi que, a partir daí, eu fui nadar em Niquita, que era ainda ali na torre, e até hoje eu continuo nadando em Niquita, que agora está em Boa Viagem. Por falar nisso, os fotógrafos ficavam arretados com o senhor, quando o senhor era prefeito do Recife, porque ia tomar banho de mar às 5 horas da manhã do dia 1. Então o pessoal já trabalhava o Réveillon e tinha que no dia 1 estar ali em frente ao Recife Palace para ver seu banho, né? Continua o banho? Continua. Esse ano fiz o banho, só que esse ano eu acrescentei, plantei bananeira ali em Boa Viagem, né? Então é tradicional, isso vem do meu pai, que todo primeiro dia do ano ia para a praia, tomava banho, ele dizia que era para tirar as mazelas do ano que passou, né? E o ano passado foi um ano muito difícil, com ele saindo daquele processo eleitoral, Lula assumindo o governo, mas esse ano foi muito mais tranquilo. Mas mesmo assim eu tomei o banho e plantei bananeira. E esse ano vai ser melhor, com certeza. Eu acredito que as perspectivas para esse ano é de melhora, né? O que eu acho que as grandes questões que está colocada, talvez para a humanidade, né? São duas questões. A primeira é essa grave ameaça, né, a climática que o mundo está vivendo. Nós estamos vivendo uma ameaça grave, até. Nós não sabemos o que é que pode ocorrer o ano que vem, principalmente com a aproximação do inverno, né, na região metropolitana do Recife. Por isso é importante que os prefeitos e a governadora do estado tomem medidas que possam garantir um trabalho de prevenção nas áreas do morro da cidade do Recife e a grande ameaça ao mundo do trabalho, aos trabalhadores, que é o processo da introdução da telemática, da robótica das coisas, da inteligência artificial, que está tirando milhões e milhões de postos de trabalho, né? E você está gerando parcela da população que está se tornando inútil para o capital, porque se você tem a única coisa para sobreviver, vender sua força de trabalho, e se você não tem a quem vender sua força de trabalho, sua sobrevivência está ameaçada. E hoje, engenheiros, psicólogos, arquitetos, economistas, sociólogos, tudo isso está ameaçado. Inclusive, né, já se tem até padres digitais que confessam. Eu não sei se Deus aceita conceder o perdão através da inteligência artificial, né? Mas existe hoje todo esse processo. Mas o senhor se confessa direitinho com o padre, né? O senhor Sim, é muito católico, né? sempre que posso, né? Mas dizem que a confissão melhor é aquela que você faz direto com o sagrado, com Deus, etc., né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado João Paulo. João Paulo, você tem feito na Assembleia Legislativa um trabalho muito importante na área da aprovação da cannabis, que é o nome técnico da maconha, a utilização dele no tratamento. Por quê? Olha, primeiro é importante lembrar que eu apresentei, no último ano do governo Paulo Câmara, um projeto de lei que autorizava, né, a produção da cannabis para fins medicinal, humano e animal. Mas também pesquisas, né, porque a maconha, ela, além de produzir os óleos que tem curado e tem melhorado a situação de muitas pessoas,
até porque ele, no caso do Brasil, ele é aplicado para aquelas doenças que a medicina normal não consegue ter solução, como pessoas que têm ataques epiléticos, dores crônicas, daquelas que não tem remédio, parece que cure mais. Então, eu apresentei a lei, teve um processo de resistência na Assembleia, né, no primeiro momento, mais de um setor conservador, não é, que desconhece a ciência, mas houve só um voto contrário, então a gente pode dizer que quase totalidade da Assembleia aprovou o projeto, e quando foi no dia 28 de dezembro do ano passado, do ano atrasado, né, no caso, o governador Paulo Câmara sancionou a lei da cannabis, né? E agora eu criei uma frente parlamentar que foi aprovada já pela Assembleia, que tem o objetivo de difundir, para romper os preconceitos que a cannabis, a maconha, tem ao longo de séculos, que a maconha já vem utilizada pelas comunidades indígenas, né? As comunidades quilombolas. Então, essa medicação ela é altamente eficiente. Uma saia justa. Toda hora que se fala num candidato a prefeito do Recife, aparece o nome do tal de João Paulo. João Paulo é candidato a prefeito do Recife? Eita! Não é não? Todo mundo, você anda na rua, é prefeito. Não, eu fico muito feliz porque a minha eleição de 2000 está com 20 anos, né? 20 anos. Está com 15 anos que eu saí da prefeitura. E todas as pesquisas me colocam em segundo lugar. E eu fico muito grato à população do Recife, né? Mas eu acho que é uma situação extremamente delicada, porque com o resultado da eleição de Lula, o PT pleiteou o apoio à candidatura de Humberto para governador e a indicação do vice. Mas o prefeito não definiu ainda quem é o vice. Mas eu, na minha avaliação, acho que o PT apoiará a reeleição do prefeito, independente de estar na vice ou não. Isso é uma avaliação minha, que inclusive foi divulgado num grande jornal de circulação nacional hoje, né? Então, eu acho que o PT, meu nome não está colocado, ninguém no PT colocou meu nome, apesar de haver um reconhecimento da cidade por todas as inovações que nós fizemos, a defesa dos morros, o orçamento participativo, a Via Mangue, o Canal do Cavoco, Paralela da Caxangá, o Carnaval multicultural, que foi referência no Brasil inteiro hoje. E continua hoje, o que você fez continua hoje. Continua hoje, é por isso que a gente sempre diz que a grande obra é cuidar das pessoas, mas eu não acredito que o PT lançará candidato a prefeito na cidade do Recife. Mas em termos de Pernambuco, o PT pretende aumentar, por exemplo, o número de vereadores e de prefeitos? Sempre há, né? Nós estamos com a candidatura do Elias, que entrou no PT, em Jaboatão, nós estamos com a candidatura do Ives, em Paulista, que veio também para o PT, e temos a companheira em Serra Talhada, a companheira Márcia, são nomes importantes, e acho que o PT deve ampliar sua bancada de vereadores e de prefeito do Estado. Vereadores do Recife? Vereadores do Recife nós temos 3, né? Mas eu acho que dependendo da estratégia do partido, a gente pode chegar a 8. Podemos chegar a 8 vereadores em Recife. Em toda a sua carreira política, João Paulo, você sempre teve uma norma, né? Você nunca teve inimigo, teve adversários políticos, mas sempre teve uma relação muito cordial, inclusive com os adversários. Isso foi um segredo do seu sucesso, foi? Você não tinha inimigo, você tinha adversários e tratava-os muito bem. Não, a gente sempre teve, eu sempre tive o espírito republicano, a importância da democracia, quanto é importante para nós, e procurei, naquele primeiro momento, depois de uma eleição altamente polarizada, procurei Jarbas e fizemos as parcerias necessárias. E hoje, mesmo o PT definindo-se enquanto oposição à governadora Raquel Lira, eu tenho ajudado o governo do Estado na medida do que posso. Por quê?
porque entendo que é importante, né, a primeira experiência de Pernambuco de uma mulher eleita governadora do Estado, não é? E se Pernambuco der certo, porque eu acho que mesmo o PT declarando o apoio, a oposição, o principal apoio ao governo do Estado de Pernambuco é dado pelo presidente Lula e todos os seus ministérios, que Lula determinou portas abertas para ajudar o povo pernambucano através da governadora Raquel Lira. Ô João Paulo, você acha que a democracia do Brasil correu realmente um sério risco no dia 8 de janeiro do ano passado, que não foi uma tentativa de golpe? Correu sim, correu. Acho que a democracia ficou por um triz, como minha mãe dizia, né? Ficou à beira de ter um Estado golpista. Nós vimos uma verdadeira barbárie no âmbito nacional. Levou um estado de criação de ódio, de polarização, divisão nas famílias. E essa polarização continua até hoje. E a impressão que eu tenho, com meus 71 anos, vou fazer 72 anos esse ano, 52 anos de militância política, o sentimento que eu fiquei é que eu não conhecia o povo brasileiro. Ô João Paulo, você está feliz com o seu trabalho hoje como deputado estadual? Está feliz? Estou muito feliz. E talvez complementando a pergunta anterior, eu me pergunto o que seria do país hoje sem o PT e sem Lula. Eu acho que nós estaríamos mergulhados num caos terrível. Estava igual a Argentina, com o Milei. Igual a Argentina, ou pior do que a Argentina, né? Então, eu estou muito feliz com o meu mandato, a gente tem atuado nas diversas frentes, na defesa da democracia, nos pronunciamentos de conteúdo, com a preocupação com o mundo do trabalho, na defesa do piso salarial dos professores, no piso dos enfermeiros, nas mobilizações dos trabalhadores, na campanha dos metalúrgicos, da luta contra a privatização do metrô da cidade do Recife, no apoio às cidades do interior, na defesa da cultura, entende? Então, e na defesa da saúde, né? Com a defesa da cannabis, etc. Então, e um trabalho também de fiscalização do governo do Estado. Então, o mandato de deputado estadual, na verdade, me deixa muito feliz, porque eu fui deputado federal e sinto que no mandato de deputado estadual, eu tenho um contato muito mais direto com o povo pernambucano, sua luta e as dificuldades que vive hoje, eu podendo ajudar nessas formas de luta e de organização social. Quer dizer, você não atua só no Recife, onde evidentemente a maior parte dos seus votos vieram, mas em várias regiões do estado. Na região metropolitana, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão, não é? Então, temos apoiado muitas lutas lá, temos viajado, apoiando as iniciativas e, inclusive, já aprovei na Assembleia Legislativa, através da Comissão de Desenvolvimento Urbano, um convite ao ex-governador Paulo Câmara, como presidente do Banco do Nordeste do Brasil, ao qual eu fiz uma visita o ano passado, no final do ano, ao banco, para que ele possa, aqui na Assembleia Legislativa, mostrar os potenciais que o Banco do Nordeste tem para investir em Pernambuco e, acho que logo após o Carnaval, ele virá aqui, já está aprovado com o deputado Mário Ricardo, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. E ele vai falar basicamente sobre o quê? Ele vai falar sobre o que o governo já, através do BNB, do governo do presidente Lula, investiu em Pernambuco e as potencialidades que tem para atrair novos investimentos para o estado de Pernambuco, em todas as regiões, região metropolitana, Mata, Agreste e Sertão. Olha, o João Paulo, você acha importante para Pernambuco o fato de você ter o presidente e ter 5 ministros pernambucanos? Acredito que sim, é uma pena só, acho, não ter um ministro do PT, que eu acho que seria muito importante para Pernambuco, como já teve o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, hoje senador. Mas, de qualquer forma, nós temos ministros importantes que têm uma tradição política, como a ministra
Luciana Santos, Silvio Costa, André de Paula, que foi vereador comigo do primeiro mandato dele, meu primeiro mandato, não é? Então, acredito que, do ponto de vista da simbologia, da importância de Pernambuco, é importante ter os 5, mas acho que o PT mereceria ter um ministério no governo federal. E tem também o presidente do Banco do Nordeste, presidente da Sudene, né? Da Sudene, que é o Danilo, não é? E o nosso ex-governador, querido ex-governador Paulo Câmara. E você teve com ele agora lá em Fortaleza, na sede do Teve banco. lá, conheci, fiquei encantado, eu não conhecia, é uma superestrutura, acho que é do tamanho da Universidade Federal de Pernambuco, não é? É um espaço maravilhoso, grande, uma superestrutura. Eu acho que tem em torno, para a gente ter ideia, 2.700 trabalhadores lá. Então, é uma superestrutura e o governador de Pernambuco está de parabéns pela escolha do presidente Lula para ele assumir aquele banco. Nós queremos agradecer a João Paulo, como eu já disse, ele falou aqui, lembrando porque ele foi um dos melhores prefeitos da história do Recife e por isso todo mundo quer que ele volte. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.